Landim toma postura firme em relação à renovação de contrato do Gabigol. Marcos Braz faz pedido para assinar a contratação no Flamengo. Vamos falar um pouquinho também sobre os convocados do Flamengo nas suas devidas seleções, seleção brasileira, informação de Alexandro. Tem muita coisa pra gente conversar e você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Vocês estão vendo aqui no meu braço, tô fazendo um exame aqui, tá, gente? É mapa, nada demais, o exame é um check-up, tá? É mais aí pra ver como é que tá a situação. Não se assustem aí com esse aparelho aqui no meu braço, beleza? Vamos avançando aí, galera. Ó, rapaz, o Tite mal acostumou a seleção brasileira, hein, cara? Não tem jeito, hein? Porque o senhor Fernando Diniz está acumulando recordes negativos na seleção brasileira. É a primeira vez na história que a seleção brasileira perde 2 jogos em sequência. Você tem aí o Carlos Eduardo Mansur, que é um baita de um jornalista da Sport TV, que comentou o seguinte, abre aspas, as eliminatórias nunca foram tão fáceis como nos últimos 2 ciclos com o Tite. Nos fizeram acreditar, né? Tinha um bom trabalho acontecendo ali. Aquele passeio nunca foi a nossa realidade. Tinha coisa boa sendo feita ali. Pois é, agora que o pessoal começa... Aí o Lédio Carmona do Sport TV comentou também. Confesso que nunca vi a seleção brasileira perdendo tanto. É muita derrota. O Brasil só venceu 3 jogos em 2023 contra Guiné, Bolívia e a seleção peruana. Realmente é uma seleção ridícula dentro de campo que a gente vê que piora quando o Vinícius Júnior sai, né? Saiu porque sentiu ali uma lesão na perna. Em 2023 o Brasil perdeu para o Marrocos, Senegal, Uruguai e Colômbia. Só venceu Guiné, Bolívia e a seleção peruana empatou com a seleção da Venezuela. É um desempenho horroroso que tem o Diniz à frente da seleção brasileira. A boa notícia é que 2 atletas que foram convocados aí para suas devidas seleções, não é o caso da brasileira, da uruguaia, teve um jogaço entre Uruguai, entre Argentina e Uruguai, porque a Argentina era mandante da partida, perdeu por 2-0 para o time do argentino Marcelo El Loco Bielsa e ele sequer colocou em campo o De Arrascaeta e também o Varela. Então o De Arrascaeta, principalmente, que é titular da equipe do Flamengo, sequer correu 1 minuto nesse primeiro jogo das eliminatórias. Então tá bem fisicamente aí, mesmo que jogue o próximo jogo todo, né? Que o Uruguai vai ter. Aliás, o jogo do Uruguai vai ser no Uruguai contra a seleção da Bolívia. Então é uma viagem curta que ele vai ter que fazer do Uruguai, de Montevidéu até o Rio de Janeiro, né? Do Uruguai até, não sei se vão jogar em Montevidéu, eles sempre jogam, né? Lá no estádio Centenário, mas o primeiro jogo ele sequer jogou e deve ser banco no outro jogo também, ou então começa jogando, joga alguns minutos. Mesma coisa a situação do Guilherme Varela. Diferentemente o Pulgar, que jogou os 90 minutos com a seleção chilena contra o Paraguai. O Chile empatou em 0-0 com o Paraguai, se eu não me engano, teve 2 expulsões também, teve 2 expulsões, uma do lado do Chile, outra do Paraguai, e foi 0-0 no Chile. O Pulgar jogou 90 minutos. A expectativa é que o Eduardo Berizzo, técnico da seleção do Chile, coloca ele para jogar mais 90, porque ele é titularíssimo da seleção chilena. O Fred Gomes até comenta aqui na sua rede social. E o próximo jogo do Chile é contra o Equador em Quito, ou seja, altitude. Já foi exigido 90 minutos nesse primeiro jogo contra a seleção do Paraguai e vai ser mais 90 na altitude, se não tiver substituição. Então vamos ver como vai ficar a situação do Pulgar, porque, meus amigos, vai complicar isso aí, tá? De repente tem até que começar no banco a partida contra o Bragantino, tudo bem, o jogo do Chile é no dia 21, dia 22 não tem jogo do Flamengo, mas no dia 23 já tem jogo só às 9h30 da noite. Vamos ver como é que vai ficar a questão da condição física. E outra,
que o Flamengo pague o que tiver que pagar no De La Cruz. Mais uma assistência pro De La Cruz dentro da Bombonera, onde ele tá acostumado a jogar, afinal de contas ele é jogador do River, então vira e mexe ele joga na Bombonera contra o Boca. Deu assistência pro Darwin Núñez e só nessas eliminatórias são 5 jogos, 3 gols e 2 assistências do Nicolás De La Cruz. Então ele vale todo o dinheiro que o Flamengo investir. Ah, pagar multa, vai pagar à vista, vai ter que antecipar parcela de jogador vendido, dá um jeito. Porque o cara joga demais. Aliás, o Mauro César já vem trazendo informação. Flamengo já tem conversas bem encaminhadas com o De La Cruz e os seus representantes. E também vai fazer de tudo para pagar à vista a multa rescisória para contratar o jogador. A multa que é 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais. Tem um papo aí, o Papa até trouxe recentemente de uma possibilidade do De La Cruz dessa multa diminuir, mas o Flamengo vai fazer um esforço para pagar essa multa e a multa à vista, para que o jogador possa vestir a camisa do Flamengo. Por ele já vem pro Flamengo, tá? Aliás, 2 gols do Luiz Dias contra a seleção brasileira e em 2019, vale lembrar que o Flamengo quase contratou o Luiz Dias. Tem até a matéria da época aqui, ó. Flamengo avalia colombiano de 21 anos, jogador do Júnior Barranquilla como alternativa ao Bruno Henrique. Tava difícil contratar o Bruno Henrique, né? Teve até um blefe do Marcos Braz, que ele disse que o Flamengo não tinha mais interesse. Aí tentaram aí, avaliaram o Luiz Dias, foram no BH. Ah, Pedrão, então o Luiz Dias tá lá no Liverpool hoje. Mas não sei se daria tão certo como o Bruno Henrique deu no Flamengo. Que o Bruno Henrique ele encaixa ali no Flamengo com a luva e joga pra caramba. Então não sei se seria a situação do Luiz Dias. Teve uma situação com o pai dele chata pra caramba também. O pai dele, né, chorando lá, vendo o jogo do filho, fazendo 2 gols, enfim. Essa seleção aí, cara, olha, eu vou te contar. Galera, é o seguinte, informação do Léo José, tá? Aliás, naturalmente, né, depois eu vou comentar a informação do Léo José, mas hoje é dia de treino no CT Nildo Urubu, tá? No período da tarde, como o Tite gosta de treinar as suas equipes, já para habituar perto do horário do jogo que o Flamengo vai ter à noite, às 9h30 da noite, né? Se baseando em questões científicas ali, ele trabalha dessa forma. A gente sempre comenta sobre isso. Treino normal hoje no CT, evidentemente com a ausência dos convocados, Pulgar, Varela e De Arrascaeta, o restante todo mundo treinando, inclusive Davi Luiz e Alan continuam treinando sem problemas, beleza? E é o que tudo indica, a informação do Léo José, o Tite focou a maior parte dos 3 primeiros treinos do Flamengo nessa data FIFA em 3 quesitos: bola aérea, posicionamento tático e também preparação física, meus amigos. O Tite quer dar uma melhor preparação e ele sabe que é difícil e ganhar isso para essa temporada ainda, porque a gente já tá chegando ao final da temporada, né? Isso aí, a preparação física só vai melhorar 100% mesmo no ano que vem, quando o Tite iniciar uma pré-temporada e vai lá para os Estados Unidos, a gente vai até comentar sobre isso, coisa e tal, mas ele quer dar uma revigorada nessa preparação física, né? O Fábio Mascherano está trabalhando muito nisso, já para as próximas partidas, para garantir essa vaga no G4, quem sabe, de acordo com o resultado dos adversários, o Flamengo ser campeão brasileiro. Tem alguns detalhes aqui da pré-temporada que o Flamengo vai fazer nos Estados Unidos, informação do GE. Globo, o clube planeja desembarcar no dia 17 de janeiro em Fort Lauderdale, próximo a Miami, para a primeira parte. A diretoria tenta fechar um amistoso para esse local. 3 equipes estão no radar: Seleção do México, River Plate e Atlético Nacional da Colômbia. Depois, o rubro-negro seguiria para Orlando para um período de treino antes do grande momento: enfrentar o Inter Miami, time de Lionel Messi. Seguindo esse planejamento inicial, o rubro-negro voltaria ao Brasil no dia 28 de janeiro, perdendo as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Boca Juniors, River Plate, equipes da Colômbia, do Chile, Equador, Venezuela e da própria MLS devem fazer pré-temporada também na Flórida em 2024, né? Não é que o Flamengo então vai deixar de jogar 2 partidas? Não, o Flamengo vai lá e
bota a molecada, bota a garotada da base. Vamos lá, garotada, vamos jogar assim como já fez em outras oportunidades. Então o Flamengo jogaria, não é que vai perder, não. O time principal do Flamengo perderia. E essas primeiras 2, 3 rodadas sempre é garotada da base, né? A gente já tá cansado e tem que ser para preparar bem o time fisicamente para as competições importantes de verdade. Libertadores, Brasileiro, enfim, entre outras. Galera, é o seguinte, o Bragantino já decidiu, né, que não vai pagar a multa rescisória para ter o Matheus Gonçalves contra o Flamengo, o jogador que está emprestado pelo Flamengo ao Bragantino. E, rapaz, segundo o GE. Globo, a multa é salgadinha, viu? Cerca de 2 milhões de reais que o Bragantino tem que pagar ao Flamengo para que o Matheus Gonçalves jogue contra o Flamengo. No passado, o Inter pagou, um torcedor do Inter lá, milionário, pagou a multa para o Rodinei jogar, que era de 1 milhão e ainda fez besteira no jogo, né? Mas o cara tem dinheiro pra caramba e, ao que tudo indica, o Red Bull não vai fazer isso e, pelo menos até o momento, não tem nenhum torcedor do Red Bull disposto a fazer essa situação. Matheus Gonçalves tem 18 anos de idade, teve seu contrato renovado, estendido com o Flamengo até 2027, durante o ato de empréstimo ao Red Bull Bragantino em julho, e é garantido início do próximo ano. Ele já está retornando ao Flamengo e deve ser utilizado pelo técnico Tite. Tomara que o Tite saiba utilizá-lo da forma mais correta possível. O Vitor Pereira até conseguiu isso em um determinado momento, depois não. E o Sampaoli largou de vez, o garoto que tem um talento incrível e, se aprimorado, vai se tornar um baita do jogador, um grande jogador. Meus amigos, falando agora de Flamengo e América Mineiro, tá aqui a informação do GE, por conta da alta procura por ingressos para o duelo entre América Mineiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, anteciparam a abertura da bilheteria para a venda dos ingressos no estádio Parque do Sabiá. Desde o início do comércio físico dos bilhetes, que começou na terça-feira, dia 14, os torcedores estão enfrentando dificuldades e grandes filas nos 2 pontos da cidade. Com isso, a bilheteria principal do Parque do Sabiá estará aberta a partir da quinta, dia 16, a partir de ontem, né? Já está aberta desde ontem, né? Só corrigindo. E disponível todos os dias das 9 às 7. Antes da alta procura, as vendas da bilheteria iriam começar só no dia 20. Na segunda-feira, 6 dias antes do jogo. Segundo a organização, a tendência de lotação máxima. Já foram colocados à venda 39 mil ingressos para o dia 26 de novembro, quando o Flamengo enfrenta o América Mineiro, enfrenta o Bragantino. O Flamengo enfrenta o Bragantino no dia 23, na quinta-feira, dia 24, sexta. Dia 25, sábado. No domingo, o Flamengo volta a enfrentar a equipe do América Mineiro no Parque do Sabiá. O América Mineiro vendeu o seu mando de campo às 6h30 da noite. O América já rebaixado, mas não é moleza não, tá? Tem que ir lá e tem que confirmar o favoritismo, vencer, ganhar os 3 pontos, até porque o América precisou do gol do Paê nos últimos minutos da partida para garantir, pro Vasco garantir a vitória sobre o América, que não disputa mais nada, tá? Galera, é o seguinte: Alex Sandro mostra vontade de jogar no Flamengo. Segundo informações dos jornalistas Bruno Castanha e Robinho RN Fla, o lateral esquerdo Alex Sandro falou para pessoas próximas que deseja voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. Há 2 semanas, o intermediário ofereceu o Alex Sandro e o Alas ao Flamengo. Porém, Marcos Braz fez um pedido em relação à contratação, né? Assinatura de contratação. Abre aspas pro Braz. Segura, queremos fechar com De La Cruz primeiro. Fecha aspas. Nessa semana aconteceu um jantar entre Alex Sandro e seu staff. Na reunião falaram para ele do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Corinthians. Foram alguns times que já demonstraram interesse. Entretanto, disse que deseja jogar no Flamengo e pediu inclusive para falar com o Braz, disse o Bruno Castanha no programa Na Cara do Gol, apresentado por Júlio Miguel Neto. Bruno Castanha ainda completou destacando uma possível preocupação do Flamengo com a idade do lateral esquerdo e as recentes lesões do atleta. Abre aspas aí.
O contrato dele com a Juventus termina em junho, mas o clube aceita liberar agora, falou o Castanha. Ou seja, ele já pode rescindir amigavelmente, mas o Flamengo vai entrar em contato com ele. É o nome que está ali em stand-by. Ele tem 32, vai fazer 33 agora. Jogou a última Copa do Mundo com o Tite. O que pesa contra são as muitas lesões e é um jogador que se machucou bastante. Então o Flamengo avaliando aí a contratação do Alexandro, mas o Marcos Braz fez esse pedido calma. Vamos acertar ali com o De La Cruz, que a pouquinho te discute essa situação do lateral esquerdo, que vai ter que ser discutida porque o Felipe Luiz vai parar de jogar futebol, né? GE. Globo. Negociação entre Flamengo e Gabigol durou meses para chegar nesses 5 anos, esses termos, a renovação de vídeo, opiniões, a gente já vem comentando sobre isso. E a informação, até que o próprio Mauro César Pereira traz nesse momento, é que o posicionamento, né, a decisão está na mão do Landim, mas o posicionamento do presidente do Flamengo nesse momento é de não renovação com o Gabriel. Não é que ele não vai renovar, é que ele não quer renovar de forma antecipada. Ele foi convencido a isso, pessoas faziam pressão, e ele tomou essa decisão. Não só convencido, né? Ele está vendo o desempenho que o Gabriel vem tendo com a camisa do Flamengo, né? E aí o Mauro traz aqui também, né? Postura firme, é isso aí. E não tá jogando nada, vai fazer o quê? Vamos lá. O Flamengo será voraz no mercado de transferências em 2024, segundo o Mauro César. Vai buscar jogadores caros, como tem feito desde 2019, mas não gastará loucamente só por ser o último ano do Landim como presidente do clube, tá? Vamos avançando aí, galera. Ó, situação do Léo Pereira, tá? Ao que tudo indica, o time do JJ quer a contratação do Léo Pereira, tá? De acordo com o GE, o Flamengo já deixou ciente ao staff do atleta que não vai abdicar do Léo Pereira facilmente para 2024. Ou seja, o Léo Pereira não vai sair da Gávea. E caso o Flamengo receba alguma proposta que agrade, o Flamengo vai avaliar, vai analisar, mas a tendência é que recuse. A não ser que cheguem pagando a multa rescisória, que é difícil, não sei de quanto é a multa, mas o que é difícil, né, de acontecer. A situação do Everton Ribeiro também, meus amigos, ó, segundo o próprio Mauro César também. Vinha acontecendo conversas em relação ao Everton Ribeiro. O clube oferece 1 ano. O jogador deseja 2. A situação só vai ser resolvida após o término do Campeonato Brasileiro. Então o outro, ó, dá uma pisada no freio aí. E tem informação que eu já até comentei no vídeo de ontem, que o do Bruno Henrique já está assinado, tá? Não foi anunciado, o próprio empresário do BH não sabe por quê, o Denis Ricardo. Falando sobre Scarpa agora, não é nem informação sobre o Flamengo, tá? Uma informação aí sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava tentando, de fato, a contratação do Gustavo Scarpa, tá? E o staff do Scarpa, o próprio Gustavo Scarpa, deixou claro, tá? Não foi problema financeiro, o Atlético chegou no dinheiro desejado pelo Nottingham Forest, que é dono dos direitos do jogador, chegou num salário legal. Só que o jogador, segundo informações lá da Rádio Itatiaia, que cobra o Atlético, o GE também publicou uma informação semelhante a essa, o próprio jogador deixou claro ao Atlético Mineiro que não deseja retornar ao Brasil, que quer ficar mais um tempo, quer tentar se firmar lá na Europa. Há boatos, né, especulações, informações sobre o Flamengo querer a contratação do jogador, mas aí o próprio jogador não deu resposta ao Flamengo. Foi mais uma sondagem ali. O Flamengo não fez uma proposta oficial. Quem sabe pro Atlético ele não vai, mas pro Flamengo, quem sabe, né? Só que aí se vem o De La Cruz e inviabiliza o Scarpa. E eu já deixei claro aqui que eu prefiro a contratação do De La Cruz, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.